Está dada a largada. A gente já vem nos últimos dias, trazendo aqui para o ouvinte do Band News São Paulo, entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Desde ontem, a Band News FM também exibe, junto com a Band, o Band Eleições, que discute o cenário local em cada uma das regiões, mas também traz uma visão nacional de como essa eleição municipal pode impactar lá em 2022. Já temos pesquisas, e uma delas do Instituto Paraná Pesquisas, né? Esses números saíram ontem, inclusive foram divulgados no Band Eleições. A gente falou um pouquinho mais cedo de alguns desses números, mas agora a gente detalha um pouco mais e traz a análise do diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sheila. Bom dia, Felipe. Bom dia. Vamos passar aqui para o primeiro cenário apontado nessa pesquisa, Murilo. Esse primeiro cenário mostra o seguinte: pré-candidato Celso Russomano com 20% das intenções de voto, 20,5%, né? O atual prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, tem 20,1%. Praticamente é um empate técnico aqui entre os dois. Na sequência, Marta Suplicy com 9,8%, Paulo Scaff 8%, Márcio França 7,6%, Guilherme Boulos 6,2%, Gilmar Tato 2,3%, Andréa Matarazzo 2,1%, Arthur Duval e 1,9%, Mamãe Falei 1,9% também, Levi Fidelix 1,1%, Joyce Hasselmann 1%, e a partir daí nem chegaram a pontuar. Vera Lúcia, Orlando Silva, Felipe Sabará, Marcos da Costa, que são os nomes aqui apontados nessa pesquisa estimulada. Murilo, queria te ouvir sobre o principal destaque aqui dessa pesquisa, que é esse empate técnico que aparece aqui entre Celso Russomano e o atual prefeito Bruno Covas, né? Exatamente. Mostra uma eleição que vai iniciar muito embolada entre os dois, né? Uma boa diferença para a terceira candidata, que é a Marta, que ainda é uma dúvida se a Marta vai ou não vai, né? Uhum. Para depois o Paulo Scaff é uma outra dúvida, se o Paulo Scaff será candidato ou não, para depois vir o Márcio França, que já confirmou a sua candidatura. Uhum. Então a gente vê uma eleição iniciando empatada em São Paulo, e vamos ver se a candidatura do terceiro e do quarto se confirma ou não. A partir dali a gente já vai ter uma boa noção, oficialmente, quando as candidaturas se concretizarem, depois das convenções, de como se daria essa largada, né? Uhum, é importante a gente lembrar, e você que já acompanha esses cenários e candidatos já há bastante tempo, Murilo, o candidato Celso Russomano, na sua trajetória como candidato à Prefeitura de São Paulo, normalmente nas pesquisas iniciais aparece sempre muito bem. E é uma campanha que acaba não se sustentando ao longo do tempo. Isso não necessariamente se consolidaria nessa aqui. A história pode ser diferente, ela não precisa necessariamente se repetir, não é verdade? Mas é o que mostra a trajetória do candidato até aqui, né? Exatamente. É um grande questionamento que tem sobre a candidatura do Russomano, que ele sempre larga na frente e depois ele vem caindo no decorrer da campanha. O que pesa, ao meu ver, nessa eleição, um fato que pode ser positivo ao candidato Russomano, é que eu acho que pela primeira vez ele vem com um tempo de televisão melhor, porque o partido dele cresceu, e a própria pandemia, né? Que, ao nosso ver, vai deixar a eleição mais igual, porque teremos menos campanha de rua, menos espaço para os vereadores, que ele tem menos candidato que provavelmente o Bruno Covas, certo? Isso pode deixar a eleição mais igual. Não significa que vai ficar, mas isso eu acho que tende a deixar as eleições mais equilibradas para todos, não só para o Celso Russomano. Agora, Murilo, aproveitar que você tocou no assunto tempo de TV, a eleição passada trouxe uma surpresa muito grande, porque o tempo de TV, né, era uma espécie de ouro puro nas mãos dos partidos que o tinham. Acabou se mostrando que não era nada disso no fim das contas, e a internet acabou sendo muito útil. Então a gente acabou aprendendo que aquela foi uma eleição diferente. Essa vai ser mais diferente ainda por causa exatamente desses pontos que você destacou, né? Da questão da campanha ser distinta, dos prazos terem sido alterados, da pandemia. Então eu te pergunto, né? De onde virá a surpresa, se é que virá, né, no formato das campanhas esse ano? Virá também da internet, virá do WhatsApp, virá das redes sociais de modo geral? De onde virá esse segredo que pode levar um candidato que está lá embaixo no começo à ponta no fim das contas? Olha, a eleição presidencial passada, ela nos mostrou que a televisão não fez muita diferença, senão Geraldo Alckmin provavelmente seria o presidente do Brasil, porque ele tinha o maior tempo de televisão e isso não se confirmou. Mas vale salientar que houve uma facada.
Eu acho que a facada é que desmistificou um pouco o fator televisão. Uhum. E tínhamos um candidato também muito, mas muito engajado nas mídias sociais, que era o Bolsonaro. Que nessas eleições, por exemplo, São Paulo e Rio, eu não vejo nenhum candidato com o mesmo engajamento de mídias sociais que o Bolsonaro tinha nas eleições passadas. E orgânico, né? Orgânico também, isso que eu estou querendo dizer. Então, na verdade, eu vejo essa eleição onde a televisão e o rádio, junto com as mídias sociais, terão uma força total, só será aí a campanha, mas não tenho dúvida que o rádio e a TV, dessa vez nas eleições municipais, por os candidatos não serem tão engajados organicamente, que nem você mesmo disse, terão uma força maior do que as mídias sociais. Porque é importante destacar o que é notícia sobre os candidatos e o que é campanha, né? E aí, evidentemente, as mídias tradicionais, rádio, TV, jornalismo impresso, também tem muito destaque, né? Tem muita importância. Sim, e principalmente os candidatos vão dar muito mais importância às entrevistas. Por quê? Porque vai ser a única forma de fazer campanha. Porque eles não vão ter mais o corpo a corpo, reuniões de rua, aquilo que existia antigamente. Então, eu acho que isso é que vai fazer a diferença nessa campanha. Tem ouvinte apontando aqui um outro caminho, que é o do contato do candidato com o eleitor por meios digitais, né? E aí a gente sabe, desde 2018, se falou tanto de fake news, né, de circulação de informação falsa em grupos de WhatsApp, em ferramentas desse tipo, né, Murilo? Essa é uma preocupação que vem de 2018 para cá e é mantida também para essa eleição, né? Infelizmente, porque a eleição no Brasil não, a eleição no mundo, ela tem se mostrado hoje que ela é destrutiva. As pessoas vêm muito mais para destruir o adversário do que para propor, certo? Então, eu acho que essas mídias, infelizmente, as fake news vão continuar. Infelizmente, vão continuar. A gente espera que as autoridades tomem providência rápida para que isso não fique fácil, né? Mas, infelizmente, as campanhas são destrutivas. Eu quero voltar aos nomes colocados aqui, Murilo, nesse cenário 1 destacado pela Sheila aqui para a Prefeitura de São Paulo, e notar que a gente daqui a pouco vai trazer os números do cenário 2. Cenário 2, o principal destaque é a ausência de Marta Suplicy e Paulo Scaff, né? Não estão consolidados ainda como pré-candidatos, mas enfim, são nomes importantes e a gente tem números muito parecidos para cada um deles. A Marta tem 9,8% e o Paulo Scaff tem 8%. Agora, há um histórico da ex-prefeita Marta Suplicy de alinhamento com as pautas mais progressistas. O histórico do empresário Paulo Scaff já é muito mais conservador. Para onde iriam esses votos? Uma vez que depois, obviamente, a Marta foi se dirigindo cada vez mais para o centro, né? Mas para onde iriam esses, digamos, 17% dos votos, caso ambos saiam, né, sendo perfis de certa maneira, historicamente, tão diferentes? Na verdade, pela própria pesquisa no cenário sem eles, os três que mais se beneficiaram foram o próprio Russomano, o Bruno e o Márcio França. Eu acho que com a desistência dos dois, o Márcio entra no jogo. Mas não tem uma candidatura, portanto, de esquerda, né? Tem de centro-direita, mas não tem uma esquerda forte, né? Está diluído ali, né? Tem Boulos, tem Gilmar Tato, está diluído. Isso a gente vai ver no decorrer da campanha. Quem que vai abraçar essas bandeiras, né? Os próprios candidatos vão tentar se beneficiar disso. Ou de esquerda ou de Bolsonaro, certo? Alguém vai tentar e daí a gente vai ver para frente quem vai ser o grande beneficiário disso. Quem vai, inclusive, tentar se colar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, até surfando nessa subida de aprovação do presidente da República nas últimas pesquisas, né, Murilo? Exatamente. Quem vai tentar isso e principalmente se o Bolsonaro vai deixar, né? Porque o presidente é polêmico. Ao mesmo tempo que o candidato pode querer se aproveitar, ele pode dar um chega para lá já de cara, né? E ficar pior para o candidato. Então, esse eu acho que é um fator que vai pesar nas capitais, né? Principalmente como o Bolsonaro vai se postar, né? Murilo, de que maneira você entende que, dada essa situação do cenário 1, com todos os nomes que a gente colocou aqui, de que maneira essa situação pode influenciar a Câmara Municipal em São Paulo? Historicamente, a Câmara acaba sendo puxada ou puxando o prefeito, né? O Legislativo e o Executivo conversam muito bem. Um é auxiliar do outro na maioria dos casos. Isso
É caçapa cantada nessa eleição ou tem espaço para mexer nisso aí? Inicialmente, sem uma grande mudança, que a eleição a gente sabe como ela começa, a gente não sabe como ela termina, que rumo ela vai ter, certo? Mas inicialmente, não só na cidade de São Paulo, a pandemia vai beneficiar demais os atuais, né? A situação Dos atuais vereadores, né? Porque eles têm como fazer campanha, eles têm assessores, eles têm toda uma estrutura que está à disposição. E os outros têm mais dificuldade de fazer isso. Eu acho que a pandemia vai ajudar demais quem está no poder. Bom, então a gente está falando aqui, inclusive, de Bruno Covas? Não só de Bruno, como de todos os prefeitos do Brasil. Tá, né? no Eu caso... acho que todos eles serão extremamente beneficiados. Por quê? Porque vai ficar difícil de fazer campanha. E todas as máquinas, elas têm uma estrutura maior, né? A prefeitura, diariamente, ela faz campanha. Ela tem toda uma estrutura lá funcionando. Se ela está funcionando bem, ela está fazendo campanha. Então, eu acho que todos são extremamente beneficiados. E a gente espera, Sheila, dentro desse gancho, que a eleição não seja pautada pela pandemia, né? Por quê? Porque a pandemia vai passar, né? A gente espera que a pandemia vai passar. E a pandemia passando, os próximos prefeitos não vão governar em cima de um passado de pandemia. Que as outras pautas venham à discussão. Então, essa é uma outra interrogação que fica nessas eleições. Os candidatos tenderão simplesmente a debater a pandemia, o que foi certo, o que foi errado, ou vão olhar para frente? Esse eu acho que é um bom questionamento. Agora, ainda falando sobre essa possibilidade de reeleição de Bruno Covas, né, e dessa relativa, digamos, facilidade ou de estar fortalecido. Por outro lado, e queria te ouvir sobre isso, Murilo, os prefeitos ficaram muito mais expostos nessa pandemia à tomada de decisão, às vezes muito impopular, né? Você fechar um comércio, por exemplo, é uma decisão muito impopular. E essa autonomia foi dada aos prefeitos, né? Os prefeitos ganharam um protagonismo que, eventualmente, em outro momento ou em outras crises, não teriam. Então, fica também mais exposto às críticas, não, da população. Exatamente, Sheila. Os prefeitos começam a sentir agora esse efeito. Essa pesquisa, propriamente, em relação à passada que a gente fez com a Band, ela mostrou uma estagnação do Bruno Covas. Eu acho que um pouco já se dá em cima disso, certo? Dessas medidas que tomou, principalmente em relação ao comércio. É uma classe média alta, certo? Mas, ao mesmo tempo, a ajuda emergencial que o governo federal está dando, se mantiver até o final do ano, isso vai ajudar também demais os prefeitos, né? Ao mesmo tempo, se tiver um corte radical dessa ajuda emergencial, não tenho dúvida que quem primeiro vai pagar a conta são os prefeitos. Agora, aproveitando que vocês tocaram no assunto economia, a pandemia, tomara que não seja o norte da campanha, mas as consequências eu imagino que sim. Então, a pequena economia, né, o subsídio para o micro e pequeno empreendedor, a criação de emprego, a frente de trabalho, isso com certeza vai ter um peso muito importante, né, Murilo? O que você acha? Total. Eu acho que isso vai ser... A gente espera que seja a grande pauta da campanha de como vai se dar o pós-pandemia, né? Mas não que venha se discutir se acertou, se errou, como é que foi o passado, né? Que se discuta o para frente. Eu acho que é isso que o eleitor espera que a gente sente nas pesquisas. As pessoas querem saber como vai ser para frente, não ficar discutindo a questão passada, né? Nas últimas eleições, Murilo, a gente tem observado o índice de abstenção ali perto de 20%. Na última eleição de 2018, de 20,3%. Você imagina, isso pode, na sua avaliação, ser decisivo nessa eleição? Quer dizer, aquelas pessoas que não vão votar por causa da pandemia, que vão desistir de ir até as urnas, talvez a gente veja aí idosos que prefiram ficar em casa para se proteger, ainda que o tribunal coloque ali um horário específico para que idosos possam votar. Não vamos ter vacina, enfim, né? Até lá, não, possivelmente. Tomara que sim, mas é muito possível que não. O quanto isso pode interferir também nessa eleição em relação a abstenções? Muito. Eu acho que se a gente fosse às eleições hoje, se as eleições fossem domingo agora, nós teríamos abstenções recordes da história do país. Certo? Nós temos que ver como o país vai chegar em 15 de novembro e nas cidades que vão ter segundo turno mais para frente. Um outro fator que é importante, para você ver como a eleição ela vai ficar imponderável, que vocês falaram da vacina, certo? Vamos supor que a vacina venha. Que a vacina venha entre novembro e dezembro. As capitais que conseguirem vacinar, qual que você acha que vai ser o desempenho dos prefeitos nas eleições? Quer dizer, então tudo isso são fatores que a gente não consegue prever nesse momento. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que a vacina venha e que o Bruno Covas consiga vacinar as pessoas em São Paulo e em Curitiba o Rafael Greca não consiga vacinar.
Muda o Rafael vai cenário, falar Muda o isso, cenário, Muda sem muda o dúvida. cenário da eleição, porque daí as pessoas vão ver o prefeito, pô, como é que tá vacinando lá e não tá vacinando aqui? Então, quer dizer, eu acho que é uma eleição imprevisível, nós vamos ver como é que vai chegar a pandemia em novembro, vacina e todas essas outras coisas que possam mexer, para a gente ter um cenário mais real do que possa vir a acontecer no primeiro e no segundo turno das eleições. Ainda vale aquela máxima de você pensar com muito mais carinho naquela mão que o alimenta, né? Por exemplo, muita gente não sabe que o auxílio emergencial começou a ser discutido em âmbito nacional pela oposição, né? Mas hoje é o governo que está dando esse auxílio emergencial. Portanto, é no governo que eu vou votar. Tanto que a Sheila destacou isso, né? As pesquisas mostram um crescimento do presidente da República nos painéis de pesquisa, né? E tem um outro dado de pesquisa, para passar para vocês aqui, que eu acho que é interessante. A gente tem uma pergunta que normalmente a gente faz, se os próximos prefeitos, de uma maneira geral no Brasil, eles devem dar mais prioridade às obras ou às pessoas. 65% hoje respondem às pessoas. Olha só, 65%. 5%. Quer dizer, então isso vai ter uma diferença enorme nas eleições. Os candidatos vão procurar muito mais em falar para as pessoas do que propriamente discutir viaduto, pavimentação, obras urbanas, né? Vou passar aqui os números, já que eu não o fiz, o do segundo cenário. Do segundo cenário. A gente falou rapidamente aqui. O Felipe falou, na verdade, né, que o segundo cenário não tem Marta Suplicy nem Paulo Scaff. Então vamos lá para os números do segundo cenário. Celso Russomano aparece com 24,8%, Bruno Covas com 23,8%, Márcio França 9,5%, Guilherme Boulos 6,7%, Andréa Matarazzo 3%, Gilmar Tato 2,9%, Arthur Duval, mamãe falei, aliás tinha um ouvinte que mais cedo falou assim, Sheila, você falou como se fossem duas pessoas. Gente, eu falei, eu errei, é lógico, desculpem aqui. Arthur Duval, mamãe falei, 2,9%. Ele está querendo largar, né, a história, ele está querendo largar esse mamãe falei. Aí. Isso, querendo fixar apenas Arthur Duval, mas vamos lá, Arthur Duval, mamãe falei, 2,4%. Levi Fidelix, 2,1%, Joyce Hasselman, 1,5%, Vera Lúcia, 1,5%, Orlando Silva, 1,1%, e aí Felipe Sabará e Marcos da Costa nem chegaram a pontuar, ficaram ali com 0,7% e 0,4%, respectivamente. Me chamou a atenção, Murilo, a pesquisa espontânea. Na pesquisa espontânea, disseram que não sabem em quem vão votar 68,7%. E responderam em ninguém 14,6%. É gente à beça. É claro que a campanha está começando agora, né? As pessoas ainda têm tempo para conhecer propostas, conhecer candidatos e tal, mudar de ideia, mas é muita coisa. A gente está falando, então, de eleitores para 20% da população, né? Exatamente. Incrível. Nós temos aí quase 74%, somar 83, né? 83%. Então a gente está trabalhando com menos de um quinto. O que mostra o quanto está distante para a população as eleições municipais. Olha isso. Que ela não entrou na pauta. Eu acho que a pandemia está escondendo isso, entendeu? Na verdade, as eleições tendem a entrar na pauta a partir das convenções. Eu acho que as pessoas vão começar a prestar mais atenção nas eleições municipais e a própria mídia, né? Vai começar a falar mais das eleições municipais. É isso. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Obrigada, Murilo, pela presença aqui no nosso estúdio. A gente, claro, vai manter contato e você certamente vai voltar aqui ainda muitas vezes para falar sobre a atualização dessas pesquisas e desse cenário que ainda tem muita coisa para rolar, né, Murilo? Ainda tem coisa para acontecer. Está começando. Está só começando. Agradeço o espaço e sempre à disposição dos amigos da Band News. Obrigada. Olha, Felipe, me ajuda aqui numa coisa, por favor. Pois não. Os ouvintes estão dizendo, Sheila, você fala muito rápido. Repita os números da pesquisa, por gentileza. De todo modo, tá tudo lá no nosso site, gente. bandnewsfm.com.br. Vamos aos números. Vamos fazer o seguinte, então. A gente faz a estimulada com o cenário 1, que envolve todos os pré-candidatos e possíveis, né, pré-candidatos. E depois a gente faz a espontânea, porque a espontânea realmente é chocante, né? Então vamos lá. Cenário 1, com todos os pré-candidatos. O Celso Russomano em primeiro com 20,5%. Bruno Covas, 20,1%. Marta Suplicy, 9,8%. Paulo Scaff, 8%. Márcio França, 7,6%. Guilherme Boulos, 6,2%, Gilmar Tato 2,3%, Andréa Matarazzo 2,1%, Arthur Duval 1,9%, Levi Fidelis 1,1%, Joyce Hasselman
1%. E aí, para baixo de 1%, Vera Lúcia, 0,9%, Orlando Silva, 0,8%, Felipe Sabará, 0,5% e Marcos da Costa, 0,3%. Então esse é o cenário 1, é a pesquisa estimulada. E a pesquisa espontânea mostra essa bomba aí, né, que a Sheila destacou. Começa com não sabe, 68,7%, ninguém, 14,6%. Agora os pré-candidatos. Bruno Covas, 5,3%. Fernando Haddad, 1,9%. Celso Russomano, 1,8%. Guilherme Boulos, 1,6%. Marta, 1,4%. Márcio França, 1,3%. Arthur Duval, 0,5%. Gilmar Tato, também 0,5%. Paulo Scaff, 0,3%. Outros nomes citados, 2,1%. Ou seja, o líder, né, aqui, o Bruno Covas, em comparação com não sabe, 10 vezes mais pessoas dizem não saber em quem votar e 3 vezes mais pessoas dizem não votar em ninguém em vez de votar no líder, de acordo com essa pesquisa espontânea. Coisa impressionante mesmo. É isso, e eu repito, tá tudo lá no nosso site bandnewsfm.com.br.